Esse culto da tarde e da noite a gente está estudando a carta de Paulo aos Filipenses, a teologia da alegria em meio à luta, ao sofrimento, à tristeza, ao dissabor. Paulo escreveu em prisão, escreveu talvez passando pelas lutas mais atrozes da sua vida, e no entanto escreveu para a igreja reforçando a alegria no Senhor, fortalecendo o entendimento de que é possível sim, nos piores momentos da vida, a gente encontrar alegria no Senhor. As cartas de Paulo são extremamente didáticas, normalmente elas têm uma teologia forte, uma teologia assim, bem precisa, cirurgicamente assim precisa. Depois ela normalmente traz algumas aplicações práticas. Normalmente fala sobre o espírito da igreja, como é que a igreja deve ser. E na maioria das vezes fala sobre a liderança da igreja. Traz informações sobre a liderança da igreja, sobre os critérios, sobre como ela deve ser. Paulo, quando está escrevendo essas cartas pastorais, o objetivo é justamente que a igreja seja sadia, que a igreja não perca o compasso do Espírito. E esse momento a gente vai entrar nesse pedaço, nessa perícope, onde Paulo fala sobre liderança. Ele apresenta o exemplo de dois homens, Timóteo e Epafrodito. Ele fala para a igreja de Filipos recebê-los assim com honra. E eu entendo que a maneira como Paulo descreve e diz o porquê aqueles homens deveriam ser honrados, serve para mim pessoalmente como critérios para avaliação pessoal a respeito da minha liderança. E entendo também que serve como critérios para avaliação da própria igreja a respeito dos seus líderes. Para a igreja avaliar pastor Sávio, para a igreja avaliar pastor Daniel, pastor Léo, pastor Mano, pastor Elinho, para a igreja avaliar o conselho, os presbíteros da igreja, para a igreja avaliar a junta diaconal, olhar e dizer, rapaz, aquilo ali é um diácono mesmo, ou talvez dizer, rapaz, aquilo não é um diácono. Esse ano não foi um ano de eleição aqui na igreja, para nenhuma das lideranças, nem para presbítero, nem para diácono, nem para pastor. O ano que vem deve ter eleição para presbíteros, para diáconos, mas essa instrução ela é atemporal, não é só quando a gente vai ter eleição, é uma instrução contínua. A igreja precisa reconhecer quem são os verdadeiros líderes, e esses verdadeiros líderes são levantados por Deus para guiar a igreja. Vamos ler o texto. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o final desse capítulo, versículo 30. Filipenses capítulo 2, desde o versículo 19 até o versículo 30. Vamos ver de maneira linda com que o Espírito enche o coração de Paulo e Timóteo, os autores dessa carta, como eles redigem a carta de uma maneira tão primorosa. A partir do versículo 19, capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, a palavra fala assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo o conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém eu tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles, falando de outros líderes, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o caráter de Timóteo, provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho serve a seu pai. Este, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto, resolvido aqui a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós
Epafrodito, por um lado, é meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, é o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, Epafrodito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, visto que, por causa da obra de Cristo, ele se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Vamos orar. Senhor, Senhor, Tu sabes a minha incapacidade, Deus, é tão patente. Por favor, tenha misericórdia de mim, Senhor, e me enche com Teu Espírito, para com ousadia e intrepidez, abrir a minha boca e falar tudo o que são os Teus desígnios e o que está no texto, Pai. Mas também, Senhor, por Espírito, pelo poder e a autoridade do Espírito, abre o nosso entendimento, abre a nossa cabeça e coração, para entendermos e com o coração praticarmos aquilo que é Teu, aquilo que é propriamente Teu, Senhor. Para a Tua glória nós oramos no nome de Jesus, amém. Entender um pouquinho sobre liderança de igreja não é uma coisa assim de só menos, coisa por demais importante. Cada dia nasce aí uma nova igreja, uma nova denominação, uma nova maneira de interpretar as escrituras. O negócio está feio. E ainda em igrejas históricas como a nossa, a gente precisa entender bem claramente o que é a liderança da igreja. Eu particularmente sou uma pessoa assim, muito devotada ao sacerdócio universal. Eu acredito realmente que a igreja de Jesus, todas as pessoas da igreja de Jesus são sacerdotes. Todas as pessoas da igreja de Jesus foram chamadas. Todos os membros da igreja são servos do Senhor, são usados pelo Senhor. Eu acredito, baseado nas escrituras, que o pastoreio de uma igreja não se dá por meio dos pastores, mas se dá por meio do corpo. É o corpo quem se auxilia mutuamente, é o corpo quem se aconselha mutuamente, é o corpo quem se exorta mutuamente, é o corpo quem se abençoa mutuamente, é o corpo quem disciplina mutuamente. Eu acredito que o ofício da edificação do corpo é dos pastores, uma vez que Deus levanta os pastores justamente para edificar os membros, para que eles cooperem, eles sirvam nos seus próprios labores, nos seus próprios ministérios, nos seus próprios dons, eles sirvam de maneira mais aperfeiçoada para a mútua edificação do corpo de Cristo. Mas eu acredito que o pastoreio é do corpo, uma pessoa com a outra, um grupo com o outro, pessoas se auxiliando, mutuamente se ajudando. Eu acredito que não há distinção nenhuma entre um crente comum e um pastor que foi ordenado. Eu acredito que no reino de Deus não há alguém que seja mais especial do que o outro. Eu não acho que uma pessoa que foi chamada para ser missionário, ela é de alguma maneira distante, diferenciada de uma pessoa que é chamada para estar servindo a Cristo aqui em Recife, na sua própria casa, nos seus próprios trabalhos, nos seus afazeres. Conquanto eu acredito em tudo isso, eu também acredito que Deus chama a alguns dentro do próprio corpo de Cristo para serem lideranças desse corpo. E uma coisa não contradiz a outra. Aqueles que são chamados por Deus para serem líderes no corpo, não são chamados para serem superiores, não são chamados para serem distintos, eles são chamados para servirem a Deus servindo a igreja. E essa é a única distinção possível a ser feita.
Essa confusão tem gerado muitas vezes expectativas erradas a respeito da liderança da igreja. Às vezes tem gerado uma expectativa de que os líderes da igreja sejam uma espécie de elite espiritual, uma espécie de grupo seleto, como se eles fossem os tais. Às vezes a igreja trata a liderança como se a liderança fosse uma espécie de oráculo, como se os caras fossem alguma coisa assim divinas, e não são. E por outro lado, muitas vezes a igreja, quando acredita no sacerdócio universal, desdenha da sua liderança, não se submete à sua liderança, não se prontifica a ser disciplinado, tratado, adestrado por Deus por meio da liderança dos pastores, dos missionários, dos apóstolos, dos profetas, que Deus assim quer levantar no seio da sua igreja. Essa distinção foi muito bem feita, tem sido muito bem feita para o pastor Ronaldo Lidório. Eu não sei se dá para passar o vídeo, será que dá, Geraldo? Dá? A gente vai assistir assim um vídeo bem curtinho, 4 minutos, Ronaldo Lidório falando sobre essa distinção para a gente. Nessa não. Se não der, eu vou seguir. Tá dando? O chamado de Deus é pessoal, é irrefutável e é intransferível. É pessoal porque Deus chama pessoas, como você e eu. Deus não chama coisas, construções, instituições. Deus usa tudo isso, mas Deus chama pessoas, conversa com pessoas, inspira pessoas e envia pessoas a fazerem a sua vontade em toda a terra. Esse chamado é também irrefutável porque Deus se faz ouvir. Quando Deus fala, a sua palavra cala profundamente em nosso coração. Nós sabemos que há alguma coisa a ser feita, algo a ser transformado em nossa alma, em nossa vivência, em nossos dias, e nós desejamos ser mais e mais usados pelo Senhor Jesus. Mas esse chamado não é apenas pessoal e irrefutável, mas é também intransferível. Nós não podemos terceirizar o chamado de Deus em nossas vidas, nós não podemos colocar nas mãos de outros aquilo que Deus colocou na sua mão e nas minhas mãos para servir ao Cordeiro Jesus. Eu creio que a palavra de Deus, quanto ao chamado, ela é abundante em afirmar que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. E esta é parte dessa verdade teológica bíblica. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus para serem sal da terra e serem luz do mundo. Então, se você é salvo no Senhor Jesus, você não precisa ser um evangelista, um pastor, um missionário, alguém com tempo integral para servir ao Senhor Jesus. Ao contrário, ser salvo no Senhor Jesus assegura a você esse chamado do Senhor para que você possa segui-lo e servi-lo. E eu creio que essa é uma verdade bíblica, mas é uma verdade complementar. Porque se por um lado todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, por outro lado, no meio de todos, Deus também chama alguns para ministérios específicos. Todos são chamados para a salvação, todos aqueles que são de Deus, são chamados para a santidade, para a oração, para o serviço e também para a missão. Mas em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós lemos que no meio destes toda a igreja, ele também chama alguns para ministérios bem específicos. E o texto nos diz para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Talvez Deus o chamou para, como salvo em Cristo, ser usado por Deus como estudante, um profissional, alguém envolvido na sua família, no seu condomínio, na sua universidade. Mas talvez também Deus o tenha chamado para um ministério específico. E antes de saber para onde você vai, você deve saber na palavra de Deus quem você é, para o que você foi chamado. Eu creio que nós precisamos ter essa concepção bíblica teológica complementar. Todos são chamados, mas também alguns são chamados. O certo é que o Senhor chama especialmente para duas coisas. E nós lemos isto no contexto de Efésios capítulo 4. O Senhor chama tanto toda a igreja como alguns da igreja para, em primeiro lugar, que a própria igreja seja edificada, que o povo ame mais a Jesus, o povo leia mais a palavra, o povo tenha mais o fruto do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, para que a mensagem de Cristo vivo chegue até os confins da terra. No meio de todo este plano do Senhor, Ele chama a sua igreja para fazer diferença
na terra, onde nós estamos e por onde nós passamos. Que este estudo sobre o chamado, a vocação de Deus, realmente fale profundamente à sua mente e ao seu coração. Como dizia John Knox, que a única ponte entre o conhecimento e a transformação de vida é o quebrantamento. E é estudando a palavra de Deus que nós experimentamos um verdadeiro quebrantamento. Que Deus o abençoe. Amém. Essa é a questão. Há líderes que são escolhidos por Deus no meio do corpo, para que esses líderes sejam instrumentos de edificação do próprio corpo, a fim de que o corpo mutuamente se edifique e a gente, como corpo de Cristo, alcance a terra toda. Essa é a dinâmica, não dá para ser diferente. A grande questão é que pelo menos o texto está tratando, e talvez uma das questões fundamentais para o nosso entendimento, é quem são esses líderes? Quem são essas pessoas que Deus no meio do corpo chama para ser liderança? A igreja presbiteriana, ela é privilegiada por um lado, e por outro eu acho que há um prejuízo. Ela é privilegiada por um lado porque a maneira de escolher a sua liderança é uma maneira que normalmente é democrática, ou seja, é por eleição. Mas esse mesmo viés que elege liderança, muitas vezes faz a igreja presbiteriana uma igreja politizada, uma igreja de politicagem e uma igreja de trocas, de toma lá da cá, como acontece lá em Brasília. E isso acontece muitas vezes no seio da igreja. Às vezes um pastor, oficiais, presbíteros e diáconos, a fim de serem eleitos, eles se comprometem com causas de grupos, com causas de partidos, com causas de como se houvessem currais eleitorais no meio da igreja, a fim de se beneficiarem, e perdem de perspectiva a noção do que de fato é a liderança. A liderança espiritual, as pessoas que são chamadas por Deus para serem líderes, eles não são líderes de grupos, de partidos, nem de interesses de A, B e C. Eles são chamados por Deus para abençoarem o corpo como um todo. Não há liderança colocada por Deus que seja uma liderança por si só. Ela se achou líder, ele se entendeu que era de alguma maneira competente, habilidoso, carismático, sei lá o quê, e se fez líder. Não existe essa liderança, pelo menos na Bíblia não. Existe um caminho, um trajeto, um percurso onde se forma uma liderança, onde se estabelece uma liderança. Às vezes, descobrir essa liderança é um manquejar, é um claudicar. A gente vai perdendo, às vezes, a perspectiva do que é, de fato, um líder. Eu acho que a gente precisa, como igreja histórica, a gente precisa, como igreja do Senhor Jesus, como igreja que quer seguir a palavra, a gente precisa de bons critérios. Quando eu falo isso, irmão, eu estou me colocando na linha de reta, na linha de mira. É para você avaliar a minha vida, é para você avaliar a vida dos pastores auxiliares, é para você avaliar o conselho da igreja, os presbíteros da igreja, é para você avaliar os diáconos, a junta diaconal da igreja. Os critérios bíblicos servem para a gente olhar para os líderes. Os critérios bíblicos servem para a gente dizer, esse não é líder do Senhor, esse não é chamado do Senhor. Ou para a gente dizer, como Paulo disse, precisamos honrar a homens como esses, porque verdadeiramente são líderes, foram colocados por Deus naquela posição. Nós certamente teremos, se Deus assim permitir, o ano que vem, eleição. Temos vaga no conselho, temos vaga na junta diaconal, precisamos talvez de mais presbíteros, talvez precisamos de mais diáconos. Deus sabe o que precisamos ou o que não precisamos. Mas o fato é que não precisamos de pessoas que queiram se fazer notórios, queiram ser de alguma maneira maiores, queiram ser mais nobres, queiram ser os donos da bola, os donos da vez, que a sua opinião tem que ser atendida. Eu já presenciei pessoalmente em eleição, em processo de eleição dentro da própria igreja presbiteriana, não foi aqui na Igreja das Graças, eu falo isso diante de Deus, eu já vi eleições onde o critério que estava sendo avaliado, eu era uma das pessoas que estavam liderando a eleição, e eu vi na porta da igreja pessoas comentando assim, vamos votar em fulano porque fulano tem PhD. Quer dizer, o critério não era bíblico.
O critério era que a pessoa tinha um grau de competência humana, um grau de entendimento, um esclarecimento que parecia ser aquilo que a igreja precisava. Eu já vi em outra igreja um processo acontecendo e a eleição iria se dar porque fulano de tal na igreja é o cara mais rico da igreja e, portanto, a gente precisa eleger essa pessoa porque o dinheiro dele vai ajudar a igreja. Esses não são critérios que a Bíblia use e indique para a gente olhar para um homem, para a gente olhar para uma pessoa na igreja e dizer: rapaz, ali está um líder. Precisamos de critérios bíblicos. E conquanto isso pareça para você talvez assim: rapaz, em que isso me edifica? Edifica não para você estar com um checklist dizendo: fulano é assim, é assado, você, mas para você se prontificar. Se você se importa de verdade com a edificação, com o crescimento sólido da igreja, você se prontificar a orar primeiro pelos pastores da igreja, orar pelos diáconos e os presbíteros da igreja, orar pelos líderes de grupos pequenos da igreja, orar pelos líderes de cada ministério, a liderança da SAF, a liderança de cada área da igreja, a fim de que essas lideranças sejam realmente lideranças dentro de um padrão bíblico e não simplesmente lideranças que se fizeram por causa de famílias, ou por causa de nomes, ou por causa de títulos, ou por causa de recursos, ou por causa de alguma condição extraordinária. É muito carismático, é muito generoso, é muito dadivoso, é muito alguma coisa, e por causa dessas coisas a gente termina elegendo, e pode ser que a gente não esteja elegendo aquilo que Deus quer, mas simplesmente aquilo que a gente é conduzido a fazer. Já vi eleições onde as pessoas estavam ligando umas para as outras, para dizer: vote em fulano, vote em ciclano. Eu já vi isso acontecer em reuniões de presbitério. Chegando às reuniões de presbitério, já estava lá de alguma maneira arquitetado e orquestrado quem seria eleito presidente do presbitério. Já vi isso acontecer em eleições de igreja. Vai haver eleição para oficial, então um grupo de pessoas começa a articular e manipular processos a fim de eleger A ou eleger B, às vezes denegrindo a reputação, às vezes destruindo a reputação de alguém, simplesmente para se beneficiar. Você talvez está visitando a igreja, talvez chegou agora, novo na fé, e está dizendo assim: ô pastor, que história é essa? Eu pensei que na igreja o negócio era diferente. E eu quero dizer para você, irmão, talvez você está chegando agora, que aqui, esse lugar é um hospital para doentes, é um lugar onde a gente precisa ser acolhido, tratado, é um lugar de edificação, onde a gente precisa ser transformado, mudado, restaurado. Esse lugar é um lugar onde o Senhor quer agir. Então eu preciso dizer para você que você não se engane, nós temos pecados, nós temos problemas, nós precisamos tratar desses problemas e pecados, a fim de que Jesus se torne ainda mais visível. Eu posso dizer para você assim, diante de Deus, graças a Deus temos tido um bom tempo no conselho, um bom tempo de Deus sendo derramado sobre a igreja. No entanto, isso não protege a gente dos dias futuros. Paulo tinha uma preocupação muito legítima com a igreja a respeito da liderança da igreja. E foi Paulo que disse aos presbíteros da igreja em Éfeso que quando ele tivesse de partir, lá em Atos capítulo 20, quando ele estivesse partindo, ele sabia de antemão que lobos vorazes entrariam no meio da igreja com o fim de destruir alguns, se possível até alguns salvos. A ideia é essa, é que há um interesse dentro da igreja também, um interesse demoníaco. O próprio diabo e os seus anjos certamente arquitetam e orquestram de maneira a quererem colocar líderes dentro da igreja a fim de destruir o corpo de Cristo ou de fazer o corpo de Cristo não saudável, pelo menos um corpo doente, um corpo que não se mobiliza, um corpo que não se santifica, um corpo que não busca a Deus. E eu preciso ser aqui completamente transparente, dizer para você assim, na medida do que Deus pode me dar, dizer para você esses critérios que vamos avaliar, que vamos analisar, que vamos visualizar, eles servem para você olhar e você pôr essa lupa e pensar assim: pastor Sávio é assim, pastor Daniel é assim, pastor Leonardo é assim, pastor Luciano é assim, pastor Elinho é assim. Mas não só os pastores, os presbíteros. Olhar e dizer: será que os presbíteros da igreja presbiteriana das graças são assim?
Será que os diáconos da Igreja Presbiteriana das Graças são assim? E quando vier uma eleição, os possíveis candidatos que se tornem, será que aqueles candidatos são assim? Não vamos nos deixar enganar por causa da conversa de um amigo, ou por causa de conversas que muitas vezes eu fico apreensivo e fico com o coração na mão, inquieto, como eu vi hoje pela manhã, enquanto o segundo culto estava rolando, um grupo de mais de 10 pessoas estavam ali na frente conversando, e eu, por mero julgamento, pensei, meu Deus, aquela não é uma boa conversa. Certamente aquela não é uma boa conversa. Mas eu sei que muitas vezes não tem tido boas conversas ali na porta da igreja. Eu sei que muitas vezes as pessoas estão entrando na igreja e estão sendo assediadas ali por pessoas com outros propósitos, com outras coisas, para poder a pessoa votar em A e votar em B e desmerecer A ou desmerecer B. Isso é demoníaco, isso é satânico, isso denigre o corpo de Cristo, isso tira a beleza de Cristo no meio da igreja. Por isso eu queria dizer para você, caso você saiba, você puder me ajudar, souber de algum tipo de articulação ou manobra, algum tipo de engendramento para alguém se fazer liderança, sem ser pelos canais da Bíblia, eu queria dizer para você, nós precisamos tratar essas coisas, não podemos deixar essas coisas acontecerem. Se houver qualquer politicagem, se houver qualquer tipo de articulação ou manobra, essas coisas deviam ser disciplinadas, tratadas, a fim de que a igreja seja sã. Inclusive eu. Por isso, não estou me excluindo, eu estou me colocando na linha de mira. Esse é o ponto. O que é que Paulo diz a respeito da liderança? Abra de novo sua Bíblia, se você fechou, Filipenses capítulo 2. Ele diz aqui no versículo 20, versículo 21, o primeiro critério que eu entendo como sendo assim, precisamos avaliar a liderança a partir daí. Ele diz, versículo 20 e versículo 21. Versículo 20 ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento, merecimento, carinho, como Timóteo. Sabe por quê? Porque ele sinceramente cuida dos vossos interesses. Eu quero dizer, irmão, que uma liderança chamada por Deus é uma liderança que cuida do interesse coletivo, que cuida do interesse da igreja, não cuida do interesse de partidos, de grupos, de pessoas, de donos de igreja. Liderança chamada por Deus cuida do interesse do corpo, e o interesse do corpo de Cristo é a edificação. O interesse do corpo de Cristo é conhecer mais Jesus. O interesse do corpo de Cristo é ser santo. O interesse do corpo de Cristo é buscar a Deus. Portanto, uma boa liderança, ela não articula nem manobra de maneira a abençoar partidos, grupos, às vezes currais eleitorais que se formam dentro da igreja. Quando isso acontece, há enfermidade, há doença. Paulo está dizendo, eu quero que vocês olhem para Timóteo, esse homem é especial, eu tenho um carinho especial por ele, porque ele não busca os seus interesses, ele busca o interesse do corpo, ele busca o interesse de Cristo no meio da igreja. Isso é importante. Uma liderança como uma liderança de grupo pequeno, uma liderança de um ministério, talvez o ministério das crianças, talvez o ministério, sei lá, o ministério do sopão, talvez o ministério, alguns ministérios que a gente tem na igreja. Quando a liderança ela perde o foco de que está servindo ao grupo maior, não está servindo apenas a sua causa, mas através daquela causa está servindo ao corpo todo. Quando a liderança perde essa perspectiva, ela já está adoecendo ou está adoecida e precisa certamente de um tratamento pastoral a fim de voltar a olhar para o todo. Nós funcionamos, obviamente, em várias áreas, temos muitos ministérios e as pessoas podem fazer parte de vários ministérios. Talvez um grupo pequeno lá, está lá abençoado e resolve por si mesmo começar a fazer uma caminhada por si só. Não pode, tem que caminhar com um grupo todo. Talvez um ministério aqui, sei lá, um ministério de alguma área da igreja começa a dizer assim, a nossa causa é a mais importante, porque nós lidamos com sofrimento, porque nós lidamos com uma coisa muito importante. Talvez essa área da igreja seja a mais importante, e muitas vezes quando assume a prerrogativa de ser mais importante, se esquece do todo. Uma boa liderança, a liderança chamada por Deus, é a liderança que está cuidando do interesse de todos.
Você tem que lembrar que no começo desse capítulo ele disse que a gente não deveria fazer nada por partidarismo ou vanglória. Um líder, imagine, está fazendo as coisas apenas para se beneficiar ou para beneficiar o seu curral eleitoral. Esse líder está condenado por Cristo. Talvez a igreja até o eleja, talvez a igreja até o admita, mas por Cristo ele está rejeitado. Esse é o primeiro critério. Versículo 21, ele complementa esse critério dizendo assim para a gente: porque todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Há líderes desde a antiguidade que estão buscando na igreja se beneficiar, se autopromover. Há líderes desde a igreja primitiva que estão buscando o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Quando a liderança está buscando beneficiar-se, faz o que faz, executa o seu labor, procurando algum mérito, procurando algum tapinha nas costas, algum reconhecimento, alguma promoção, procurando algum recurso financeiro, procurando algum tipo de mérito, essa liderança está adoecida, essa liderança não está honrando Jesus. O que o texto diz é que não apenas não pode buscar o que é seus próprios interesses, mas diz também que deveria buscar a Cristo. E esse é o ponto. O ponto de edificação de qualquer liderança no corpo de Cristo é buscar Jesus. Se a igreja deixa de buscar Jesus, a igreja deixou de existir. Ela não serve para mais nada. Para que então ela existe? Para ter reuniões sociais? Para ter eventos? Para ter tarefas? Para ter agrupamentos de pessoas? Para ter grupos, partidos? Não. A igreja só existe para buscar Jesus, não para buscar os interesses de A, de B e de C. O que tem que prevalecer na igreja não é o interesse do pastor Sávio. O que tem que prevalecer na igreja não é o interesse do presbítero A, B ou C. O que tem que prevalecer na igreja não é o interesse do diácono A, B e C. O que tem que prevalecer na igreja não é o interesse do líder de grupo X. O que tem que prevalecer na igreja é a busca por Jesus, é o interesse por Jesus, é a edificação. Presbíteros, diáconos, pastores, líderes precisam ser porque buscam Jesus e porque envolvem a igreja na busca por Jesus, chamam a igreja para Jesus. Por isso, quando você vê um líder que não é afeito à oração, um líder que não é afeito à leitura da palavra, um líder que não busca com a prática a vida de Jesus, você tem que botar as barbas de molho e dizer: será que esse é um líder de Deus? Será que Deus tem chamado esse para ser líder na igreja? Será que é vontade de Deus? Porque homens que buscam a Deus certamente têm isso na alma e arrebanham o corpo de Cristo, o povo de Deus, na direção de Cristo. Segundo critério que a gente precisa entender, vem no versículo seguinte, versículo 22. Dê uma olhada, por favor. O versículo 22 diz, falando a respeito de Timóteo ainda: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. O segundo critério é que todo líder precisa ser provado. Ele não pode ser líder simplesmente porque tem alguma coisa que alguém identifique como sendo especial. Antes de se tornar líder, precisa ser provado. E a maneira de ser provado, segundo Paulo, é que ele serve junto com a liderança, debaixo da liderança, não apenas uma liderança institucional, ou seja, não se trata de alguém que está debaixo de um cargo. Então imagina, alguém que vai ser presbítero, funciona antes debaixo de um presbítero ou debaixo de um pastor. Não é apenas um cargo. O tipo de vínculo que se cria aqui é um tipo de vínculo familiar, ou seja, como um pai e um filho. É alguém que está debaixo da liderança de um pai. É um vínculo muito melhor. É alguém que realmente está querendo ser edificado. Ou seja,
qual é a maneira de um líder ser formado na igreja? É pelo discipulado, é a formação de alguém que se submete à liderança. Não há como ser líder dentro da igreja, seja igreja presbiteriana das graças, seja igreja presbiteriana de onde for, seja igreja episcopal, batista, onde for, uma igreja de Jesus, uma liderança primeiro precisa ser provada pela liderança. Quem é a liderança da igreja local? Essa liderança da igreja local é chamada por Deus justamente para provar outros líderes, para que os líderes que estão se formando sejam provados, identificados. O serviço, o labor, a dinâmica, essa continuidade, esse não arrefecimento, essa prontidão, essa submissão, esse compromisso são provados. Não é uma coisa que acontece assim, do dia para a noite. Não é porque, fulano é muito legal, fulano é muito desenrolado, mas é porque não tem nada desse negócio, irmãos. Essas coisas não servem a Deus. Elas podem até ser usadas por Deus, mas não são os critérios pelos quais a Bíblia constitui a liderança da igreja. Então, um presbítero, um diácono, um pastor, eles precisam ser provados. Não pode ser do dia para a noite. Tem um caminho. Pode dizer assim, mas fulano já era assim, já era assado. Pode ser o que for. O fato é que a maneira de Deus é sempre esse caminho. Vou falar de uma experiência que aconteceu. Uma pessoa, um seminarista, estava lá no seu seminário e tal, e nós colocamos algumas tarefas, algumas responsabilidades para esse seminarista. Ele não era daqui da igreja, isso aconteceu em outro episódio. E aí colocamos algumas tarefas e o seminarista era aquele tipo de pessoa que sabia fazer a fachada, fazer a mídia, fazia de conta que fazia a coisa e não fazia, até que chegou a ser desmascarado. Quando foi desmascarado, eu disse, eu não acho que fulano deveria ser pastor. Não acho. Por mim não foi aprovado. Porque não é uma pessoa que de fato serve. É uma pessoa que está sempre fingindo, mas não se põe no labor, não se põe no compromisso, não se gasta efetivamente. Precisamos disso, irmãos. E o nome disso é discipulado. O nome disso é pessoas andando com pessoas, é liderança sendo formada por outros líderes. Precisamos de presbíteros que sejam formados. Nós precisamos de diáconos que sejam formados. Precisamos de pastores que sejam formados debaixo do serviço, debaixo da liderança. Não pessoas que venham para mandar. Porque no reino nós não precisamos de líderes para mandar. Nós já temos um Senhor que manda e é Jesus. No reino nós não precisamos de pessoas para darem opiniões, porque já temos um líder que dá opinião, o nome dele é Jesus. Não precisamos de líderes para serem donos de departamento ou mesmo da igreja, porque o Senhor Jesus já é dono dos departamentos todos e também da igreja. E essa é a maneira de um líder ser formado, é pela prova, e é debaixo de submissão. É debaixo de liderança. E esse é um critério por demais necessário. Terceira coisa, a gente encontra na vida de Epafrodito. Dê uma olhada aí no versículo último que lemos, versículo 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, está falando de Epafrodito, por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida para suprir a carência de vocês, de cuidar de mim. Paulo está dizendo que um homem feito Epafrodito deveria ser valorizado na igreja, por causa do tipo de liderança que ele desempenhava. Que liderança é essa? Liderança sacrificial. É alguém que arregaça as mangas e se dispõe ao labor. Não é alguém que fica de fora observando, mas é alguém que está no meio, está se gastando, está de fato sendo usado por Deus. É inadmissível líderes que não se comprometem, não participam das atividades da igreja, não participam de reuniões de oração, não participam do labor, não conhecem o rebanho, não estão abraçando o rebanho, não sabem quem é o rebanho. É inadmissível.
Deus não chamou a liderança para serem colocados num patamar elevado. Deus chamou a liderança para serem servos dos servos. O patamar é abaixo e não acima. Deus chama pastores, presbíteros, diáconos para estarem debaixo e não em cima, para serem usados por Deus para a edificação, para a disciplina, para a admoestação do corpo, para estarem abaixo e não em cima. Ou seja, como esse líder que não se dispõe a se gastar, que não se dispõe a morrer para a edificação do corpo, como é que esse líder vai ser considerado líder por Deus? Imagina, conheço muitos casos dentro de igrejas onde os pastores mal participam da igreja. Eu conheço muitos casos de igreja onde os presbíteros mal participam da igreja, quando muito vão para uma reunião de conselho e opinam e decidem coisas que nem sabem a respeito da igreja porque não participam da igreja. Esse tipo de liderança é prejudicial, é uma liderança que não está servindo a Deus, provavelmente esteja servindo ao seu próprio umbigo, aos seus próprios interesses. A liderança que está disponível para se gastar é a liderança que está normalmente em serviço, em labor. Quando ele fala de Epafrodito, diz que Epafrodito chegou quase a morrer. Alguns comentaristas falam que o rigor da viagem foi por demais extremamente cansativo e talvez Epafrodito, quando chegou lá, não parou para descansar e se dispôs logo a ajudar Paulo. E por causa de ficar extenuado de tanto cansaço, ele chegou e pegou uma doença grave que quase morria. Outros comentaristas falam que talvez durante a viagem, ou mesmo lá em Roma, ele pegou uma malária tão forte, quase veio a morrer, e Deus, pela sua misericórdia, preservou a vida dele. Nós não sabemos qual foi a doença, mas sabemos que a doença veio por causa do rigor do ministério, por causa da luta do ministério. Preste atenção, diáconos são chamados para servir a igreja. Diáconos não são chamados para estarem com o nome no boletim da igreja, é para estarem de plantão, é para estarem pondo ordem no culto, é para estarem participando da liturgia e da vida da igreja, para acompanharem o culto. Presbíteros não são chamados para estarem com o nome no boletim. Presbíteros são chamados para pastorear a igreja, para aconselhar, para edificar, para abençoar, para abraçar, para liderar o povo em direção a Jesus, chamar para a oração, chamar para a vida com Deus, chamar para a palavra, chamar para a edificação. Pastores não são chamados para estarem na frente da igreja, dando um abraçozinho nas pessoas. Pastores são chamados para ensinar a palavra e para terem coerência na vida, para viverem o que pregam. Pastores são chamados para buscarem a Deus em oração, para dedicarem e se esforçarem o máximo para aconselharem biblicamente, para serem usados por Deus como uma flecha que acerta o alvo quando ensinam a palavra. Não são chamados para serem opiniosos, cheios de razão, orgulhosos, jactanciosos, donos do seu próprio território, como se tivesse um rei na barriga. Nós somos chamados para servirmos, e servirmos com gasto pessoal, às vezes um gasto familiar, às vezes um gasto de saúde, às vezes um gasto físico. Nós somos chamados para nos gastarmos totalmente pelo corpo de Cristo, por amor a Jesus, por querer Jesus. Esse é o chamado. Preguei isso no culto agora à tarde. Um presbítero me abraçou e falou assim: pastor, eu ouvi o seu sermão e fiquei pensando assim, pede para sair? E eu disse no culto da tarde, eu tenho vontade de sair. Porque é isso o tempo todo, irmão. Esse negócio não fica mais leve em alguma hora. É isso. Deus chama para ser pastor para isso. Deus chama para ser presbítero para isso. Deus chama para ser diácono para isso. Não tem uma hora da gente dizer, agora amarelei, agora não. Talvez agora, uma hora, a gente precise de cuidado, problema, uma doença grave, uma situação como Paulo numa prisão, que precisava de cuidado. Às vezes até um missionário diz assim, rapaz, está tão doente, está não sei o que, está precisando. Mas veja Paulo, veja o exemplo de Paulo a respeito dessa dedicação com o ministério. Paulo está recebendo a visita de Epafrodito.
A igreja de Filipos mandou Epafrodito para servir a Paulo, para trazer consolo e esperança a Paulo. Mas como Epafrodito adoeceu, a igreja de Filipos ficou lá aperreada. Será que Epafrodito vai viver? Será que Epafrodito ainda vai estar conosco, vai estar conosco? Quando Paulo soube do aperreio da igreja lá, Paulo disse assim: é melhor que Epafrodito volte. Epafrodito foi mandado para cuidar de mim, mas eu quero cuidar da igreja, então Epafrodito volta para lá, porque é mais importante o interesse da igreja do que o meu próprio interesse. Missionários, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, irmãos, nós somos chamados para servir o corpo. Nós somos chamados para o interesse do corpo ser maior do que o interesse pessoal. Nós somos chamados para sacrifício vivo, para apresentar os nossos dons, com dedicação, com compromisso, com esmero, sem tapinhas nas costas, sem reconhecimento. Somos chamados para oferecer a nossa vida como Jesus. Somos chamados por Pedro para sermos modelo dos santos. Somos chamados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, para sermos exemplos, para chamar o povo para nos seguirem, para nos olharem, para nos imitarem como nós imitamos a Jesus Cristo. É isso. E não é nada menos do que isso. E não dá para ser menos do que isso. E a igreja que está andando longe disso, a igreja que está certamente, muitas vezes, sendo manipulada pelo diabo. Às vezes pondo pessoas que não deveriam ser líderes, porque não têm um comprometimento, porque não têm um dom, porque não têm a vocação, porque não foram provados, não foram tratados, não foram edificados para se tornarem líderes. Estou falando isso tudo, mas falei para você que a avaliação tem que ser de todos, inclusive eu. Talvez possa ser achado em falta. Talvez, pode ser que numa hora ou noutra, você me veja amarelando. E se acontecer de faltar compromisso da minha parte, e se acontecer de repente eu querer me beneficiar em vez de servir, e se acontecer de repente eu estar buscando meus próprios interesses, não o interesse da coletividade, eu preciso de pessoas que sejam de Deus para me advertirem, para me mostrarem um pecado, para me dizerem: volta para aquilo que é teu, porque o teu chamado é diferente, é para ser pastor. Talvez se eu insistir no erro, eu precise ser disciplinado. Se eu insistir no erro, talvez eu precise simplesmente deixar, talvez até por um tempo, de ser pastor. O que eu não posso é biblicamente admitir que a gente tenha liderança, mesmo que seja eu, uma liderança que não cumpre os propósitos de Deus para a igreja. Isso eu não posso admitir, porque a Bíblia não admite liderança só para dizer que tem, ou simplesmente para encher e abastecer egos pessoais. Deus põe os líderes para que esses líderes abençoem a igreja na edificação, para que a mutualidade aconteça e essa mutualidade gere ainda mais sal e luz, a fim de que o mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor. O que a gente pode fazer? Queria pedir para você orar. Orar por mim. Irmão, orar por mim. E orar por Daniel, por Léo, Mano, Relinho. Quem é suficiente para isso, irmão? Quem? Queria chamar você para orar pelo conselho. Orar por cada um dos presbíteros nominalmente. Orar pelos diáconos nominalmente. Orar. Líderes de grupos pequenos não podem andar isolados. Não podem andar pelos seus próprios pés. Tem que andar com a igreja. Quero chamar você para orar. Você para orar. Orar pela sua vida. Talvez Deus está querendo que você seja líder.
Talvez Deus já vem cantando essa bola faz tempo. Você tem dito, rapaz, eu sei que é muito sacrifício, eu não quero, mas se é chamado, irmão, tem que se prontificar e pronto. Tem que simplesmente dizer, eis-me aqui, Senhor, e pronto, se é chamado. Ou talvez você não foi chamado para ser líder, mas você pode ser alguém que segura, sustenta e abençoa a liderança. E eu preciso de você. Preciso, muito. Eu preciso, o conselho precisa, os diáconos precisam, a igreja precisa. Eu posso contar com você, irmão? Será que a Igreja das Graças pode contar com sua ajuda em oração? Para você orar pelos líderes, orar pelas próximas eleições que vão vir, orar por esses processos. Se você souber aí que está havendo algum tipo assim de cabo eleitoral, ou alguém está denegrindo a imagem do outro, eu quero saber dessas coisas para tratar. Quero deixar essas coisas assim passando não despercebido. Talvez tenha que ser disciplinada a pessoa que está fazendo isso. Talvez tenha que ser envergonhada porque está fazendo sabendo que é pecado, está ferindo o corpo. Eu preciso de oração, irmão. Eu queria pedir para você orar por mim, por nós, orar pela igreja também. Vamos orar? Pode vir o pessoal do louvor para cá. Senhor, mais uma vez eu digo ao Senhor que eu não tenho condição, Senhor, de ser pastor. Senhor, a gente pede a Tua misericórdia sobre cada um dos pastores daqui da igreja. Te peço misericórdia sobre cada presbítero, Senhor. Eu te peço misericórdia sobre cada diácono, Senhor. Oh, meu Deus. Eu peço misericórdia sobre cada líder de grupo pequeno, Deus. Eu peço misericórdia, Senhor, por cada líder de departamento, de ministério, de cada área dessa igreja. Senhor, tem misericórdia. Ó Senhor, nos levanta, nos põe de pé, nos capacita, Senhor. Dá-nos inteireza, integridade, dá-nos vida contigo de verdade. Dá, Senhor, à igreja presbiteriana das graças, assim, um carinho especial pela liderança, mas também um cuidado bíblico com a liderança. Dá a Deus que a igreja das graças, quando for chamada para escolher líderes, escolha no padrão da palavra, escolha no destino da palavra, na maneira da palavra, e não por outros motivos, Pai. Tenha misericórdia de todos nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.